Boa noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, com transmissão pelo canal TP Fest, que tem o apoio do Viva Mais Saudável. E a entrevista de hoje é pelos espaços jurídicos com a advogada doutora Sandra Duarte, com o tema Bebê Reborn. Para vocês que querem mandar pergunta, pode mandar a sua pergunta que a gente faz no decorrer da entrevista para a doutora Sandra Duarte. Estamos aguardando a conexão. Olá, Rita, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, doutora? Seja Me escuta bem-vinda ao bem? programa Bate-Papo Legal. Aqui está tudo bem. E a doutora, como está? Graças a Deus, tudo ótimo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a sua disponibilidade aqui no programa Bate-Papo Legal. E o tema hoje é Bebê Reborn. Antes de a gente começar, gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecer. Muito prazer, meu nome é doutora Sandra Duarte, eu sou advogada há 16 anos, atuo na área criminal, tenho um escritório com uma banca de advogados que atua em diversas áreas, sou perita também judicial e perita na área criminal também, e estou aqui sempre para contribuir com o melhor para todos. E o Renan está mandando sensacional parabéns para a doutora. Obrigado, Renan. Um grande abraço. Renan é um excelente advogado de Fortaleza, que pode fazer parte também do TP Fest aí, porque ele é um advogado exemplar. E vamos dar início, então, à entrevista, doutora. Eu vou começar a perguntar, a gente está tendo diversas situações relacionadas ao bebê reborn, e eu Sim, gostaria de perguntar de que maneira a justiça considera os bebês reborn. vamos lá. A justiça, ela, juridicamente, eles são considerados bens móveis, tá? Porque eles são corpóreos, ou seja, dá para pegar, eles são fungíveis, ou seja, eles acabam, né? Então, assim, pelo Código Civil, eles não possuem personalidade jurídica, tá? Então, assim, eles não são objeto de proteção legal, como todo mundo acha que pode ser feito. Então, assim, a gente não pode tentar burlar a lei falando que eles vão ser bonecos e vou tentar simular um vínculo parental. Isso não existe. Tem hipótese no Código Civil que pode partilhar esse bem móvel como se fosse, um disco muito famoso que você tem de uma pessoa, ou se não, uma televisão que é sua e você fala que é sua e fica brigando, ou seja, é um bem móvel, não é uma pessoa. E recentemente a gente teve também o caso em Belo Horizonte de um homem que acabou agredindo um bebê e alegou que pensou que se tratava de um bebê reborn. Nesses casos, quando ocorre agressão, como se dá aí a punição, como a área jurídica vê por esse lado, doutora? Primeira coisa, a pena prevista nesse caso, e foi o que ocorreu, tá? Foi uma lesão corporal leve, e a pena ela pode colocar entre 4 anos ali, até 4 anos, e ele teve uma liberdade provisória como fiança. A liberdade provisória dele foi de R$ 4.554, e ele tem que cumprir as medidas cautelares, tá? No caso, comparecimento no fórum, nunca pode falar que saiu do endereço e não avisar para o juiz. E também ele pode ter uma decisão aonde mostre que essa lesão que houve no bebê seja pior e ele pode ser uma pena agravada. Então, assim, alegar que estava bêbado foi desqualificado isso, essa alegação caiu por terra. Então, na verdade, o que eu entendi ali, Rita, e muitas pessoas entenderam, foi uma pessoa mau caráter que quis furar a fila e deu aquela de louco, né? Falando, eu tô bêbado, vou bater na criança. Então, assim, ficou feio para ele e, graças a Deus, a pena caiu sobre ele. E existe precedências legais e claros assim de pedido de licença de maternidade para cuidar de um bebê reborn, como vem ocorrendo também? Infelizmente, né, graças a Deus, o bebê reborn não dá licença maternidade, tá? Por quê? Para você ter uma licença maternidade, ela tem que estar vinculada, como diz no artigo 392 da CLT, uma adoção, ou se não, até uma criança viva, de um nascimento, né? E é como eu falei no começo,
é um bem fungível, ou seja, é uma coisa que nós pegamos e ele vai acabar. Então não existe falar, eu vou ter licença maternidade, não existe isso. É muito claro, é destinado à lei do INSS, né, quando a gente pede a licença maternidade, no seu artigo 207, que só se destina a licença maternidade quando tem os primeiros meses de vida, ou seja, um bebê reborn não tem meses de vida. Então cai por terra esse entendimento. E é possível regulamentar a situação de um bebê reborn judicialmente quando, assim, a boneca tem rede social e gera algum lucro para o casal em casos de separação, doutora? Vamos lá, é possível sim, mas não é nos moldes da guarda e da convivência de crianças verdadeiras, tá? O bebê reborn não é uma pessoa natural, ele é um bem móvel, né? Que ele anda para qualquer lugar, mas ele está consolidado no seu artigo 82 do Código Civil. Mas se houver um valor econômico, né, o uso do boneco para perfis de monetização, contratos de publicidade, a questão ela tem que ser nos seguintes termos: a disputa patrimonial, dividindo a partilha do bem imóvel com os bens de direitos comercial, e aí tem que verificar se o casal tinha união estável, se o casal tinha um regime de casamento de comunhão universal ou parcial de bens, se a boneca vai ser considerada um bem partilhável, e se isso for feito de forma de monetização, tem que verificar a decorrência dos direitos da imagem dela, de como que é o patrocinador. Então, assim, é uma coisa muito ampla e, nesse caso, o juiz ele vai determinar, possivelmente, ou a venda do bem e a divisão dos lucros, ou a utilização alternada do bem e a divisão dos lucros, ou, se não, a partir desse momento, ele pode fazer a compensação financeira. E a gente teve também o caso que repercutiu, doutora, sobre a trabalhadora que solicitou a licença da empresa e acabou sendo alvo de zombaria, tanto pela gestão da empresa quanto pelos colegas de trabalho, e acabou pedindo uma ação aí de indenização, processo. Sim. Nesses casos, cabe esse processo de indenização? Não, então, tem determinadas circunstâncias aí, Rita. O que a gente tem que observar? O trabalhador ele pode pleitear o dano moral? Pode. Porém, ele tem que fundamentar, conforme o artigo 186 e 267 do Código Civil, que teve conduta abusiva, discriminatória e humilhante por parte dos superiores e colegas de trabalho. Inclusive em relação a comportamentos atípicos de crenças pessoais, ou se não, de algum vínculo emocional, que é no caso do bebê reborn, tá? A recusa para licença de cuidar de um bebê reborn é legítima. Não tem que dar uma licença maternidade, como eu já expliquei anteriormente. Mas não pode ter comentários depreciativos, exposição ao ridículo, não pode ter bullying corporativo, que existe muito isso, infelizmente. Né? A omissão da empresa em condutas vexatórias, isso configura violação à dignidade do trabalhador e também está constituído isso na nossa Constituição Federal, no seu artigo 1º, no seu artigo 5º, e também pela jurisprudência, onde mostra que o assédio moral ele fica evidenciado, né? E a pessoa ela tem o direito de requerer em cima do assédio moral, mas não pedindo licença por causa do bebê reborn. E casos a mãe de bebê reborn venha a infringir a lei para tirar vantagens, quais são as consequências, doutora? Bom, se uma pessoa utiliza o bebê reborn para usar erro de terceiro, um objetivo para tirar essa vantagem ilícita, como auxílio financeiro, benefícios estatais, doações, né, manipulação de emoção em favores à lasciva, responde de forma civil e criminalmente, tá? E dependendo do caso, também administrativamente. O que ela vai responder nesse caso específico? 171, estelionato. Por quê? O artigo 171 de estelionato ele é bem claro. Obter para si ou para outra em vantagem ilícita em prejuízo alheio. Ou seja, ela vai cometer um ilícito para causar prejuízo alheio. E o bebê reborn ele vai simular a maternidade para manter o auxílio maternidade, ou se não outros tipos de benefícios, ou até vaga prioritária, que eu também já vi. Tem mulheres que usam o bebê reborn para colocar na vaga de gestante. E aí, se isso for configurado e alguém requerer,
E todo mundo pode requerer. Chamar o policial e falar assim, ó, aquela cidadã ali, ou senão até o guarda civil, tá usando, pegando fila preferencial, isso cabe um estelionato. E, doutora, se caso esse bebê reborn for danificado durante uma discussão de um casal, é considerado pelos termos de compreensão legal e valor sentimental entra também sendo reconhecido pelo judicial? Sim, ele pode caber uma compensação judicial, sim, mas com limites e objetivos. Em regra, o judiciário trata o bebê reborn, como eu vou falar de novo, e desculpa ser repetitiva, como um bem móvel, tá? Ele vai mostrar que é um objeto material suscetível à avaliação econômica. Se durante a discussão do casal um dos parceiros danificar intencionalmente esse bebê reborn que pertence ao outro, a conduta pode gerar obrigação de indenizar o bem, né, o que foi danificado, e também pode, se for em caso específico, danos morais, para o abalo emocional e relevante ao caso que foi destruído, tá? O dano material para compensar a destruição dolosa, porque tem que haver o dolo, a intenção de fazer o mal para quebrar aquilo, né? O valor do mercado daquele bebê reborn, porque a gente sabe que esses bebês não são baratos, são caros, e tem alguns que são feitos especificamente pro jeito que a pessoa quer, né? Eventuais lucros restantes, se houver, e a vítima ela pode ajuizar uma ação de reparação para pleitear o ressarcimento. Esse dano sentimental, ele pode gerar dano, sim. Dano que eu falo é pecúnia, né? Pelo laço afetivo que ela tinha, para ela provar que tinha uma vida social ali com a internet, mostrando. Então, assim, pode gerar, sim. E a gente vai para o quadro Perguntas e Respostas dos Internautas. Eu vou começar com a Laís, que está acompanhando a entrevista. Ela mandou a pergunta: quais são os direitos legais de quem compra e fabrica o bebê reborn? Vamos lá. O direito legal de quem. Boa noite, Laís, tudo bem? Quem compra e fabrica o bebê reborn é como se fosse qualquer comerciário que vende um telefone de marca, que vende uma roupa de marca. Você tem o direito legal de vender o produto, ter o produto vendido de forma ao CDC, guardando sempre os cuidados com o consumidor. Se for uma venda por internet, a pessoa tem o direito de pedir o ressarcimento em até 7 dias úteis. Se for um defeito, vai incluir no artigo 42 CDC. Então, inclui sempre no Código de Defesa do Consumidor, tanto para o revendedor e tanto para o consumidor. E a gente tem a pergunta do João também. Ele está perguntando até que ponto o apego de um bebê reborn pode ser considerável saudável do ponto de vista jurídico e psicológico. Então, boa noite, João. Depende muito, porque assim, até que ponto aquela pessoa tem aquele bebê? Foi porque a mãe perdeu uma criança? Porque é da onde surgiu o bebê reborn, né? Ela perdeu um bebê e ela fez aquilo para ter o filho, como ter um afago? Ou é porque ela tá meio doida mesmo? Então, assim, dependendo dos casos, tem que ser estudado judicialmente, junto com uma junta psiquiátrica, com um psicólogo, para ser laudado e para ver o que está acontecendo com aquela pessoa, mãe, pai, ou o que for, para verificar se é caso para afastamento de INSS, mas afastamento de doença mental, ou se não, afastamento do serviço, mas por doença mental. E a gente tem a pergunta do Cláudio, que é de Belo Horizonte, doutora. Ele pergunta: a minha namorada tinha um bebê reborn, ficamos juntos 5 anos. Existe algum risco de eu ter que pagar a pensão socioafetiva? Não. Boa noite, Cláudia. Como eu expliquei anteriormente, é um bem móvel. O que pode ser alegado desse bebê reborn é que existia algum laço afetivo entre vocês e aí pode ser feita essa manutenção, mas pedir pensão alimentícia não, não tem como. E se entrar, ela vai cair por terra e vai ter uma litigância de má-fé e certamente vai ser punida pelo judiciário. E a gente tem a pergunta do Rômulo, que é de Brasília, está com a gente pelo site. Ele manda: boa noite, doutora. Eu gostaria de saber se a criação de bebês reborns pode influenciar a forma de como a sociedade vê a maternidade. Então, isso vai muito do íntimo de cada um, né? Hoje em dia está tudo mitigado, então assim, cada hora é uma moda que se coloca, cada hora é um jeito, um subjeito que se faz. Eu entendo, tá? Particularmente eu entendo da seguinte forma.
não vai influenciar. É uma coisa que é momento. E o bebê reborn, novamente, ele foi voltado para as mulheres que perderam seus filhos, que gestaram durante 9 meses, ou se não, que o nenê nasceu e veio a falecer. Então foi esse o intuito. Infelizmente, a mídia hoje em dia tem essa falsa ilusão que esse bebê reborn vai se fazer um filho, vai se fazer o local do filho, mas eu tenho certeza que isso vai cair por terra e não vai virar essa. Espero, né? Que não vire essa doideira que está virando, porque tudo tem limite, né, gente? É igual na nossa época, Rita, que a gente tinha aquele bichinho virtual. Então, se fosse Com assim, a gente certeza. ia cuidar o bichinho virtual até hoje. Então, assim, eu acho que é tudo um ciclo que vai ficar pro bom, vai ficar pro ruim. E a gente tem a pergunta da Sônia, que é de São Paulo. A Sônia pergunta, doutora, quais são as mudanças legais que podem surgir referente aos bebês reborn daqui para Então, frente? boa noite. O importante da mudança legal, que pode ter uma jurisprudência a mais, que eu consigo vislumbrar, é só na monetização do bem. E aí vai ter essa divisão, tudo, mas de partilha, de como se fosse criança, não vejo isso. Não tem como existir uma coisa dessa. Ah, ele é um robô. Não, não tem como existir uma coisa dessa. É um bem fungível, é um bem móvel, que se detora, ele acaba, não é um bem que vai ficar para a vida inteira, é diferente de um animal de estimação, que tem vida, que tem uma posição mesmo de, se não for cuidado, ele vai morrer. É totalmente diferente. Então, eu creio dessa forma, né? Espero eu. E a Fabiana, de Santa Catarina, que está com a gente também, acompanhando, ela manda, doutora, seria necessária uma revisão das leis sobre posse e propriedade de itens que represente relacionamentos emocionais para que evite aí essa popularidade dos bebês reborn? Então, se for fazer essa revisão, eu sei que vai demorar bastante, porque o nosso Congresso, infelizmente, está bem moroso. Mas, assim, o que a jurisprudência está mostrando é, se virar monetização, se for um bem fungível que leve à onerosidade, e era uma onerosidade para ambos, para o casal, para quem foi que dividia, vai ser feita essa divisão de pecúnia, de dinheiro. Mas, fora isso, eu creio que não vai alterar muita coisa, mas por equidade, vai ser feito alguma coisa por equidade, falando que vai ter divisão do valor de lucro, vai ter divisão da exposição. Uma semana vai usar, o Antônio vai usar o bebê reborn e Maria vai usar na outra semana, mas fora isso eu creio que não. E a gente tem a pergunta do Wellington, de Niterói. O Wellington está perguntando, doutora, dentro do judiciário, os bebês reborn são considerados como bens móveis, mas, de certa maneira, eles são utilizados como terapia da saúde mental. Como o judiciário pode lidar com as leis da saúde mental, com esse crescimento doido que foge da realidade e mistura-se com a fantasia? Vamos lá. Primeira coisa, ele é usado para uma terapia mental, como eu já expliquei, quando as mães, né, têm os seus bebês falecidos. Se comprovado juridicamente por laudo, com CID, do psiquiatra, que é para isso, ok. Fora isso, não vai ser alterado nada, não vai ser mudado nada, porque tem que ter a comprovação. É usado para pessoas que têm a perca do seu ente, do seu bebê, porque Deus o livre, você cuida ali da criança e a criança vem a falecer. Não é fácil uma mãe que está gestando perder um bebê dessa forma. E eu acho que é salutar e é muito bom isso para ter um afago para a mãe, né? Para ter um conforto para ela. E foi para isso que foi feito o bebê reborn. Então, estão deixando de uma forma muito banal uma coisa que é muito importante e infelizmente estão usando para ganhar dinheiro. Não estou falando que é ruim, dinheiro não é ruim, mas eu estou falando a forma que está usando é triste. Então eu creio que provando o judiciário ele vai entender de uma forma que seja benéfica, mas fora isso não. E ele é utilizado também para pessoas que têm problema com Alzheimer também, que ajuda bastante na terapia, né, Sim, doutora? Não só. sim, sim, tem idosos, né, ou pessoas que estão com problemas intelectuais, assim, que precisa de um afago, é usado para isso. Por isso estou falando, é uma junta psiquiátrica que se faz para indicação do uso do bebê reborn. Tem até um caso que foi estudado no Canadá de um irmão que
sempre falava que tinha irmão, e a criança começou a ficar problemática. Então, ela, tudo ela colocava o irmão. Então, o psiquiatra dessa toda essa junta Dessa psiquiátrica família? falou dessa família, indicou que ele tivesse um bebê reborn do jeito que ele usava na mente dele. E isso foi deixando ele meio mais calmo. E aí foi descoberto que ele tinha uma esquizofrenia, e a esquizofrenia medicamentosa feita, né, tudo corretamente, caiu por terra e ele foi melhorando. Então são casos que são usados para saúde. Não, volto a dizer, dinheiro não é ruim, é óbvio que não é ruim, mas a banalização que é ruim. E já chegou, devido a essa popularidade que vem acontecendo, já chegou a deputados fazerem projetos, né, de lei para que barrasse, porque inclusive até no SUS chegaram a levar os bebês reborn para atendimento. Para Então, consulta. quando foge isso da realidade, o judiciário lida com alguma consequência para essa pessoa, doutora, ou não? E lida assim, se não for comprovado que é uma ajuda, né, mental que está laudada, ela vai cair como estelionatária mesmo. Ela vai cair num 71 bravo e vai provar que ela está querendo usar o judiciário. Teve um caso aqui na cidade que a pessoa levou na consulta, marcou a consulta, pagou a consulta para passar o bebê reborn. E a médica mandou buscar coquinho, né? Porque não tinha condição. E a mulher divulgou na cidade, falando que foi mal atendida, e quando descobriram era um bebê falso, né? Não era um bebê verdadeiro. Então, porque queria aparecer. Mídia. Mídia. Somente mídia. E a gente Infelizmente. tem a última pergunta da Elaine aqui, que é de São Paulo. A Elaine pergunta até que ponto a comercialização de bebês reborn deve ser regulamentada por lei. Então, não existe uma regulamentação ferrenha sobre isso. Deveriam os nossos legisladores colocar a determinação do uso de bebê reborn para as pessoas que sejam laudadas e sejam necessárias para isso, porque até hoje não tem isso, né? A Rita pode chegar, ou a Sandra que pode chegar e falar, eu quero um bebê com cabelo preto ou com cabelo ruivo e fazer porque eu acho bonito. E aí querer monetizar, e aí se torna ruim. Então, infelizmente, hoje em dia não tem essa salvaguarda, e eu acho que seria muito salutar se algum, né, dos nossos dirigentes aí do governo colocasse isso em pauta. Seria importantíssimo, né? Por esse lado e do jeito que o crescimento está dando, porque agora a gente tem parto, né, de bebê reborn, a gente tem batizado também, então é bem complicado, né, doutora? É muito complicado, assim. Hoje em dia, essa história do mundo virtual, a gente tem que olhar para uns dois lados, né? O lado ruim e o lado bom. Existem profissionais que estão ali para divulgar o seu trabalho, tem profissionais igual o Ti, que é jornalista, que está ali estudando e está divulgando um negócio legal, e tem os semi-profissionais que querem aparecer, né? E aí torna tudo errado, porque é uma coisa muito importante para quem tem lutado, para quem é doente, né? A pessoa que está com luto ali, que tem uma doença, e aí vira banalizado. E aí perde a essência da verdade, né? E começa a virar essa bagunça. É triste. Eu acho que a partir do momento que acaba perdendo, né, essa noção também das pessoas, acredito que muitas pessoas têm problema de saúde mental também, ao ponto de acreditar que aquele bebê seja realista, né? E Sim, acaba indo por esse lado. Então, acho importantíssimo também a legislação aí criar leis, né, e formas, né, só com laudo para quem realmente precisa, né, do bebê reborn nesses casos, e não para qualquer pessoa, né? eu concordo plenamente. Porque evita essa bagunça, vamos chamar assim, né? Porque eu É, acredito que não teria outro virou nome, um seria uma circo, né? bagunça, né? Virou um circo, né? Literalmente um circo ali, porque eu até entendo que tem alguns casos que tem pessoas que estão dodóizinha mesmo, sabe assim? Que tadinha. Tem mulheres que estão dodóizinha, mas não estão se tratando para ter um laudo para isso. Já tem umas, né? E uns também. Tem homens sem vergonha também, que quer bagunçar, quer causar. Infelizmente, na área da pedofilia, Rita, eles estão usando o bebê reborn para fazer simulacros de mostrar como se estupra uma criança. Isso na área que eu trabalho, né? A área que eu defendo da pedofilia, eu já vi casos que tem a rede da pedofilia fazendo isso, usando esses bebê reborns para simular como se faz o ato sexual da criança. É triste.
É muito triste. E quando isso acontece, a punição se torna maior, doutora? Então, infelizmente no Brasil, você vincular a imagem, mandar esses tipos de imagens não é crime hediondo. Não foi votado como crime hediondo. A CPI da pedofilia, quando foi feita, ela apareceu como a pedofilia em si ser crime hediondo, mas você vincular a imagem, divulgar, sai como alusão ao sexo inapropriado e a pessoa que está fazendo isso pode pagar uma fiança e sair. É triste, porque nós no Senado, né, o pessoal do Senado que está nessa banca, está tentando lutar para isso, para que se torne também crime hediondo. Mas ainda, infelizmente, não é, porque o IP também usado por esses malfeitores é um IP móvel e é usado da Rússia, da China, que não dá para ser rastreado. Então, até você pegar essa rede é complicado. Mas quem divulgar, entenda, quem divulgar vai ser penalizado sim. Como a imagem de criança dessa forma lesiva não é correto, tá? Então vai ser penalizado sim. Porém, não é um crime de onda. Ela vai poder pagar uma fiança e responder em liberdade. É triste mesmo, doutora. E a gente está chegando ao fim da entrevista. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem quiser acompanhar, pegar esclarecimentos com a doutora. Como pode fazer, doutora? Bom, boa noite novamente a todos. Obrigado pelo pessoal que estava aí. Agradeço o espaço. Quem precisar, eu estou no @DRA Duarte Advogada. Estou à disposição também no TP Fest aqui, com sempre dicas. Sigam bastante o canal, porque aqui sempre tem profissionais com grande competência e certamente vocês vão ter muitas dúvidas esclarecidas. E, doutora, a senhora gostaria de deixar alguma dica ou algo que faltou falar sobre o tema do bebê reborn, ou uma orientação mesmo para as pessoas que estão nos acompanhando, que vai acompanhar? Pessoal, na dúvida, minha ex-namorada, minha ex-mulher está usando isso, procure um advogado de sua confiança. A legislação ela está aí para mostrar que isso é um bem imóvel. É como se fosse uma divisão do computador, é como se fosse uma divisão de uma TV, de um carro. Ponto. Divisão de família real? Não é. Então, qualquer dúvida, sempre procure um advogado de sua confiança, um advogado especialista na área, e o que precisar, estamos sempre à disposição. E eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade aqui com a gente, doutora, trazendo mais um tema importante e também polêmico aqui para o programa Bate-Papo Legal dos Espaços Jurídicos. Obrigada por essa belíssima entrevista e aguardo num próximo tema aí a gente mais para frente, trazendo aí mais orientações para os internautas, doutora. Obrigado e até mais. Boa noite. Boa noite. O programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até o nosso próximo programa.